falei isso essa semana. Foi no começo do ano, você sabia escrever sem pedir ajuda para sua mãe? Não. E hoje? Hoje ela nem tá aqui mais do meu lado. E esse ano foi um baita desafio trabalhar a alfabetização com as crianças de forma online. E é mais que a alfabetização, é o letramento. Porque quando a gente está falando em alfabetizar, a gente está falando na habilidade de ler e escrever. Mas quando a gente está falando em letramento, a gente está falando na competência da leitura e a escrita numa situação social. E o que trouxe muito pra gente foi assim, também não era só só a turma do primeiro ano B, do primeiro ano C que estava passando por isso. Era o mundo. Então a gente foi caminhando um pouquinho de calma, mas quando a gente percebeu que isso ia levar muito tempo, a gente falou, opa, vamos lá, né? Tem que ser, vai ser online, né? Essa alfabetização precisa acontecer. E no começo bateu um desespero. Pensei, como vai ser alfabetizar essas crianças sem os recursos que a gente tem na sala de aula? Esse processo de escrita, de leitura, ele é muito olho no olho, ele é pegar na mão. Não no sentido de fazer por, mas de estar junto. Então, quando a criança não está com você, quando você não consegue olhar para a criança e falar, vai, você consegue, tá pensando direitinho, pode ir, isso me fez falta. A gente acredita muito no CAMB que as crianças não aprendem só com o professor, elas aprendem com seus pares. E foi assim. Então, pensar num modelo, né, de chegar à casa das crianças para que elas pudessem, entre elas também, trocar e aprender. Cada criança tem o seu momento, cada criança aprende de um jeito, pensa de um jeito, e cabe a nós pensarmos em saídas, em intervenções e soluções para atingir aquela criança. Foi um trabalho de parceria de todo mundo, então os professores, as professoras auxiliares e a coordenação vendo tudo isso e tentando conciliar a melhor forma, que foi esse percurso aí, de sair do grupão, ir para 2 grupos e então ir para as duplas e trios e ainda mais o apoio. A gente começou também a pensar muito como fazer, né? Buscar novos recursos, cursos, jogos, atividades, né? Quando você traz para a criança atividades em que ela possa interagir e por trás disso tudo, um lúdico, um pedagógico ali permeando, a criança tem o interesse na medida certa. Então assim, aqui tem o Forma Palavras, que pega as letras móveis, no online também tem. Tem a figura para identificar a escrita, no online também tem. Então foi muito desafiador pensar em como fazer com que as aulas fossem leves, fossem divertidas. O que foi muito importante, né, no começo foram as reuniões com os pais. Muitos pais nos procuraram para falar sobre como seria esse processo de alfabetização. Então, no começo, sem até nós agendarmos com eles agendaram conosco. Eu vejo que os pais vestiram sim a camisa, da maneira deles, né, errando ou acertando, como eles mesmos falaram nas reuniões, mas eles vestiram a camisa e eles foram sim para a parceria. E com isso os pais foram aprendendo e crescendo junto também com a gente. Os pais eram os nossos olhos lá nas casas, então eles colaboraram assim de forma incrível. Eles traziam aí as atividades, as dificuldades e acho que a parceria escola-família acabou se estreitando nesse período, né? A gente estava muito mais próximo, a gente estava ali diariamente. Foi maior do que tudo. Sem a parceria com as famílias não teria sido possível. Acho que eram eles conosco e nós com eles, era uma coisa mútua, assim, sabe? A gente também se sentia acolhido cada vez que estavam todos na aula, que os pais estavam lá preocupados em saber se estava tudo certo para que a aula começasse. No começo a gente achava que ia ser um caos deles com o microfone, com a câmera. Acho que bastou uma aula para eles entenderem como funcionava. E eles dão uma aula pra gente. As crianças estão saindo agora do Jardim 2 alfabéticas, então assim, eu não posso dizer que teve perda do presencial para online com as conquistas que eles tiveram. A quantidade de repertório que nós temos quando estamos no presencial é diferente do que quando estamos no virtual. Mas eles também tiveram muitos ganhos quando eles estão ali vendo as teclas do computador, entrando e aprendendo a manusear a plataforma.
Eu acho que a perda é outra questão, assim, é o social, né? A brincadeira, é o convívio, mas eu acho que a aprendizagem em si fluiu assim de forma muito positiva e deu muito certo. No final desse ano, acho que com muito orgulho, muito feliz, eu digo que é possível alfabetizar de forma online, é possível alfabetizar uma criança à distância. Então, assim, foi uma grande conquista. E isso pra gente é aquela ufa, né? Missão cumprida, deu tudo certo. Eles leem gibis, eles criam histórias, eles escrevem. Então, assim, eles estão muito prontos para o primeiro ano. Nós temos a sensação de missão cumprida, né? Olhar para aquelas crianças e falar assim, não, consegui, né? Todo mundo deu as mãos mesmo e fomos juntos. Né? Às vezes a gente escuta numa fila de mercado, que ano perdido. E não, eu não acredito que tenha sido um ano perdido. O desenvolvimento não foi só na escrita, na leitura, na matemática, foi também na comunicação oral, foi também na forma de se expressar, o quanto essas crianças conseguiram verbalizar o que estavam sentindo, o que estavam pensando. E hoje encerramos com a criança lendo poemas que ela pesquisou em casa. Então, assim, a mãe me ligando, me mandando mensagem, falando ela quer que eu mostre esse vídeo dela lendo. Quando a gente olha para esse momento, agora, no final do ano, quanta evolução, quantas possibilidades, como eles cresceram. Eles são vitoriosos, os professores são vitoriosos. Eu acredito que eles estejam preparados aí para retomar o trabalho e viver esse segundo ano, né? É um alívio e uma sensação de dever cumprido.